Segundo o IBGE, quase um terço dos brasileiros praticam atividade física com frequência. Dúvidas sobre perda de peso, por exemplo, ganho de massa magra e alimentos que melhoram o desempenho são muito frequentes por quem se exercita. E essas questões fazem parte do dia a dia do profissional de nutrição esportiva. Para esclarecer para a gente qual que é a função dele, como é que ele pode ajudar os atletas amadores e profissionais a alcançarem melhor os seus melhores resultados, eu recebo aqui na nossa casa o nutricionista esportivo Rodrigo Baracho. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado. Tudo bem? Eu que agradeço, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo certo. Tudo ótimo. Rodrigo, quando a gente fala em nutrição esportiva, eu acho que todas as pessoas começam a pensar assim, é só para atleta, eu não vou. Eu não vou conseguir, talvez eu não tenha idade para isso, às vezes as pessoas pensam isso também. Eu queria que você explicasse pra gente a diferença da nutrição clínica para esportiva. Qual é? Então, na verdade, o que acaba acontecendo? Essa é uma dúvida muito recorrente. As pessoas o tempo todo ficam questionando qual é realmente a função de um nutricionista esportivo. Basicamente, como na medicina tem as especializações, se você tem um exemplo, um problema cardíaco, você passa por um clínico e depois você procura um especialista no assunto, um cardiologista. Na nutrição funciona assim também. A nutrição ela tem algumas áreas e uma das áreas dela, na especialização, é a nutrição esportiva. Então, basicamente, a nutrição esportiva, ela lida muito com atletas de alto rendimento, praticantes de atividade física e amadores, né? Então, assim, a gente sempre vai estar lidando com esse público, muito mais voltado para a questão de treinamento, muito mais voltado para a questão de melhora de performance, de busca de qualidade no treinamento, né? Às vezes a pessoa ela tem uma dificuldade de melhorar esse rendimento. Então, assim, a gente sempre vai estar trabalhando dentro desse padrão, buscando melhorar a questão do treinamento. Então, isso basicamente é o que diferencia de um nutricionista clínico. E você acompanha também os exercícios, por exemplo, do paciente? Eu sou um paciente que corre, eu sou um paciente que anda de bicicleta, por exemplo, eu faço musculação. Existe alimentação específica para cada um? Sim. A gente sempre trabalha em conjunto com preparadores físicos, né, com personal trainer. Então, sempre eu falo, cada macaco no seu galho. Mas tem as pessoas que realmente tem o personal que acompanha junto com o nutricionista, né, que entende melhor. Por quê? O planejamento nutricional esportivo, ele tem que ser baseado exatamente na planilha de treinamento do indivíduo. Então a gente precisa primeiramente entender qual é o treinamento desse indivíduo, qual é o tempo, qual é o gasto metabólico desse indivíduo, para daí sim a gente poder fazer um planejamento que seja adequado e que ele consiga atingir resultados baseado nesse treino que ele faz. Boa. Aqui no Santa Receita, sabe, Rodrigo, o pessoal fala assim, a Biane de Deus, e esses negócios que você come todo dia? E aí tem chefe que fala assim, mas ela treina por mim. Mas não adianta a gente só treinar, né? A alimentação e o exercício, qual que se a gente fosse colocar uma porcentagem, como que a gente consegue ficar com aquele corpão que a gente está querendo? É mais alimentação ou é exercício? Eu tenho uma frase que eu falo, né, que eu digo para as pessoas, que é a tríade do sucesso, que é exatamente o quê? São os 3 pilares, que é o treinamento periodizado, que é exatamente aquele treino contínuo, né, que tem tempo, que é programado, a alimentação adequada e equilibrada juntamente com uma suplementação e o descanso. Então, se a gente for colocar ali num percentual, eu sempre falo que o treinamento toma conta de 30%, a alimentação 30% e o descanso 40%. Olha que legal! Exatamente. Por quê? É no descanso que você faz exatamente, um exemplo, uma pessoa que busca massa muscular, hipertrofia muscular, é no descanso que ela vai fazer esse ganho. Então, assim, as pessoas se preocupam muito com o treinamento, se preocupam muito com o que vão comer, mas esquecem que o ambiente anabólico está no sono. Então, uma noite mal dormida, ela põe em risco o treinamento, ela não te coloca novo para um novo treino e a alimentação, às vezes, ela vai ficar inviável também. Então, se a gente for comparar e colocar ali numa responsabilidade de cada parte, é mais ou menos isso no meu ponto de vista. Boa, hein? E se a gente dorme mal, não adianta nada. E se você ficar se estressando fazendo exercício o dia inteiro, também não vai adiantar nada. Exatamente. Tudo no seu equilíbrio. Exatamente. É o equilíbrio que manda sempre, né? A alimentação, ela vai fazer toda a diferença, é a base, né, da estrutura. O treino, ele vai ser muito voltado para a questão de cada indivíduo, o objetivo, mas o descanso ele é fundamental para a recuperação. Tanto é que hoje tem muitos estudos que mostram, não falando só do lado esportivo, mas do lado clínico,
Hoje tem muitos estudos que mostram que as pessoas que dormem menos, que têm uma privação de sono, estão mais sujeitas a desenvolver diabetes, porque é no sono que você regula a insulina. E a insulina não regulada, no caso uma resistência insulínica, pode causar exatamente a diabetes. Para uma pessoa que treina, a insulina é o hormônio mais anabólico. Então, se a insulina não estiver funcionando bem, a pessoa não vai ter resultados. Ela pode comer bem, ela pode treinar bem, mas ela não vai ter resultados. Que legal isso. Isso independe de idade, né? Porque às vezes a gente fala para algumas pessoas, fala assim, não, mas eu já tô com 50 e poucos, 60 e poucos anos, eu não vou começar a fazer assim. Tem muita gente que começa. A gente tem aqui a Maria Eugênia, que é uma entrevistada que vem bastante aqui, eu acho ela maravilhosa, e ela fala que aos seus 70 anos, ela começou a correr aos 48. Olha só. E você vê que ela é super saudável, né? Super bem, e é interessante isso. Muita gente tem começado mais tarde também, não tem? Sim, é que hoje a gente tem essa possibilidade da mídia estar muito próxima da gente, as informações. Então sempre está sendo tratado esse assunto, né, que não é só questão estética, né, a questão do cuidado com a saúde, o cuidado exatamente com o tempo que a gente vai levando, né, a gente vai vivendo, a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo possibilidades de recuperação. A gente tem um processo que é um processo fisiológico, que é o processo de sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Isso é gradativo e é uma coisa que a gente não consegue mudar, mas a gente consegue minimizar esses efeitos quando a gente tem um treino legal, uma alimentação equilibrada e o descanso. Então isso assim, não tem idade para começar, nunca é tarde para começar, então isso é muito importante. Bom mesmo. O que você trouxe pra gente aqui de alimentação? Todas as pessoas falam assim, vou no nutricionista, ele vai falar pra eu comer só proteína. Exatamente. E na verdade, assim, essa é uma questão que é bem complexa, né? E hoje aqui, o que eu trouxe, na verdade? São alimentos que estão no nosso cotidiano, não são alimentos difíceis de acesso, que tem a gente até uma combinação aí que é da nossa cultura, que é o arroz com feijão, né? E esses alimentos, eles basicamente, eles estão na mesa da população, no modo geral, mas eles também têm alguns aspectos interessantes, justamente para quem gosta de treinar, né? Quem vai para uma academia, para uma musculação. Então tem alguns alimentos aqui que podem ajudar, como um pré-treino às vezes, ao invés de você só se entupir de suplementos, né? Você trabalhar com alimentação, você consegue extrair bastante dos alimentos, então ajuda muito isso também. Então aqui tem o brócolis como exemplo, que o brócolis, assim, é muito taxado, né, como um alimento que, assim, se a pessoa é pro lado fitness, né, o brócolis está junto, mas se as pessoas conhecessem de fato quais são os benefícios do brócolis, todos comeriam, né? Tem a beterraba, que é muito, ela assim, é um dos melhores alimentos ao meu modo de ver. Ela ajuda muito, ela tem propriedades como nitrato, que ajuda na vasodilatação. Então, assim, uma pessoa que vai treinar, ela precisa ter a vasodilatação para poder passar mais oxigênio, mais nutrientes e ela ter um desenvolvimento melhor. Então, é muito recomendada a beterraba. O abacaxi, para quem usa muita proteína, a proteína a gente não aproveita ela inteira, a gente precisa digerir. E a proteína ela é feita de aminoácidos. Para digerir e chegar nesses aminoácidos, a gente precisa de enzimas. O abacaxi ele tem uma enzima que chama bromelina, que exatamente ela faz essa quebra, ela ajuda. Legal. Então ela ajuda o estômago a poder fazer uma digestão melhor das proteínas. O mamão também tem uma enzima que ajuda nessa questão. Então assim, tem muitos alimentos aqui que se a gente for ver mesmo, de fato, são alimentos muito funcionais. Ele não ajuda na nossa massa magra? Que é o que você falou que é o que a gente acaba perdendo, é difícil conquistar, na verdade. O brócolis, por exemplo, ele tem uma quantidade de cálcio e a absorção do cálcio ela é maior que a do leite. O leite ele tem uma quantidade maior de cálcio, mas a absorção é menor. O brócolis não. O brócolis ele tem uma quantidade menor, mas a absorção dele é maior. Então, o brócolis é uma ótima fonte de cálcio, é uma ótima fonte de proteína vegetal. O agrião também tem essa possibilidade da questão do nitrato, igual a beterraba, como um vasodilatador, fora os outros benefícios, né? E tem as combinações. Eu sempre falo que dos 3 macronutrientes, o carboidrato, a proteína e a gordura, os que são essenciais para a vida é a proteína e a gordura. O carboidrato não é essencial. O que isso significa? A gente vive sem carboidrato, a gente não vai morrer se não comer carboidrato. Se não comer. Mas quando a gente fala de nutrição esportiva, o carboidrato se torna essencial. Ele é a primeira fonte de energia. Então, assim, uma pessoa que quer treinar e melhorar rendimento, se ela não coloca carboidrato, ela não vai conseguir isso.
E aí aqui, alimentos fonte de carboidrato, a gente vai ter basicamente o arroz, o farelo de aveia, aqui a própria quinoa, que também tem uma quantidade de proteína, mas tem uma quantidade de carboidrato, o macarrão. A gente tem as frutas aqui, a banana, que assim se tornou também um dos pontos de um pré-treino, né? Que hoje é muito conhecido, né? Pela questão do carboidrato que ela tem, que ela fornece, o próprio mamão. Então a gente tem essas variações. E a questão das proteínas, lógico, que a gente tem aqui o leite, que também um mito, né? As pessoas falarem do leite. Não pode tomar mais leite? Não é bem assim, né? Exatamente. O leite, ele na verdade, se a gente for ver pelo lado fisiológico também, a gente não deveria mais consumir leite a partir dos 2 anos de idade. Porque a gente começa a deixar de produzir a enzima que quebra a lactose, que é a lactase. Mas o leite, para quem não tem uma intolerância ou não tem uma alergia ao leite, eu não vejo por que não incluir ele no dia a dia. Ele é uma ótima fonte de proteína. A whey é extraída do leite, né? Então é uma das proteínas do leite. O leite ele tem basicamente 2 proteínas. A caseína, que é uma proteína de lenta absorção, que é bem utilizada para, por exemplo, quando você for dormir, você utilizar. E a whey ela tem uma absorção mais rápida. Então quando você complementa a whey com leite, que às vezes as pessoas gostam de incluir, você tem uma proteína muito mais, um alimento muito mais proteico e com diferenças na questão da absorção. Então isso ajuda bastante. E fica mais gostoso. Muitas pessoas preferem mesmo. Rodrigo, e aí você falou de suplementos, né? Na nutrição esportiva, você indica suplementos, o que eles são? Quando que a gente deve iniciar com suplementos? Então, quando a gente fala, vamos fazer uma divisão, quando a gente fala de atletas de alto rendimento, a suplementação ela é muito viável. Então, basicamente, a gente vai trabalhar com alguns suplementos que realmente têm comprovação científica. Um exemplo, a cafeína, ela tem mais de 100 anos de estudo. Então, a cafeína é um dos suplementos que tem mais comprovação científica e auxilia muito no rendimento. Só que eu vou falar uma curiosidade aqui para você. A cafeína, por mais que ela tenha essa comprovação científica, sabe quanto que ela melhora o rendimento de um atleta? Quanto? 3%. Só? Só que para um atleta isso é muito. Isso é muito. É muito. Agora, para uma pessoa normal, né, que não é atleta, que é só um desportista, um amador, um praticante de atividade, né, a cafeína ela pode auxiliar. Mas ela, às vezes, ela pode atrapalhar também, porque a pessoa ela pode ter uma sensibilidade à cafeína. Então, precisa ser investigado. Às vezes, é aquela pessoa que toma e aí começa a passar mal no treino, começa a ter uma dor de cabeça. Acelerar o coração. Exatamente. Então, às vezes, ela não é tão interessante para todos. Por isso que a individualidade, ela é o que manda no trabalho. Então, assim, a suplementação ela é muito importante, mas a gente precisa exatamente saber para quem que a gente vai estar prescrevendo esse suplemento. Isso é importante, porque a gente vê muitas pessoas falando, vou tomar, vamos pôr um whey que seja da vida, né? Mas não se hidrata e acaba tendo problemas de ir para médico e tal, porque entope. Como é que funciona isso? Então, a whey, ela também é muito antiga, né? Não é de agora. Ela foi descoberta por acaso, por um acidente, né? Na extração, então, só que ela não tem idade para ser consumida, tanto é que crianças que não conseguem ter o aleitamento materno, elas entram para a fórmula infantil, né? Essa fórmula infantil, ela é feita à base de whey, então assim, a whey, ela não tem idade para ser ingerida, porém, se a pessoa ela tem uma alimentação equilibrada, que tem uma quantidade de proteína adequada, às vezes não vai ser interessante ela incluir a whey. Às vezes, por uma praticidade, pode ser incluída a whey. Mas se a pessoa tem uma intolerância à lactose, ela vai ter que escolher uma whey que tem quase nada de lactose. Se é uma pessoa que tem uma intolerância, uma alergia ao leite, às vezes isso não é viável. Então sempre tem que entender. Mas a whey é uma excelente fonte de proteína, é uma das melhores que a gente tem e hoje é muito disponível. Tem diversas marcas, então hoje tem sabores muito agradáveis. Tem whey que não tem sabor de leite, não deixa aquele vestígio na boca de leite, né, de alimento lácteo. Então hoje tem N possibilidades. Adorei, a gente tem perguntas de WhatsApp, vamos fazer aqui pra gente ver. Da Sueli de Fortaleza, Ceará. Boa tarde, o que consumir pela manhã para quem é diabético antes do treino? É verdade, e falar de jejum às vezes também não pode, né, doutor? Exatamente, se uma pessoa busca exatamente um melhor rendimento, né, uma melhor performance no treino, treinar em jejum é inviável. A não ser que, se a pessoa treina muito cedo, o pré-treino dela vai ser o dia anterior. Então ela tem que ter um equilíbrio nesse dia anterior. Ela tem que ter uma hidratação primeiramente, uma alimentação equilibrada para ela conseguir ter
Porque assim, quando a gente ingere o carboidrato como fonte de energia, se você ingere esse carboidrato 1 hora antes de treinar, você não vai aproveitar ele. Esse carboidrato, ele precisa virar glicogênio no nosso organismo, que é a nossa reserva de carboidratos. Só que essa reserva para ser formada, ela tem um tempo aí mais ou menos de 4 horas. Então não dá tempo. Não dá tempo. Então, para a pessoa que treina de manhã, ela precisa vir fazendo, entre aspas, pré-treinos ao longo do dia anterior, para ela ter uma reserva de glicogênio e poder render no treino dela pela manhã. No caso dessa pergunta, para uma pessoa que é diabética, né, ela precisa trabalhar com alimentos que são carboidratos, mas de baixo índice glicêmico, que é um carboidrato que vai ter mais fibra, né, um carboidrato que vai ter mais vitaminas, mais minerais inclusos, e que vai ter uma absorção mais lenta. E lógico, se ela trabalha com um acompanhamento de uma proteína de qualidade, vai deixar mais lento ainda. E aí é uma possibilidade dela poder fazer a prática de treinamento de uma forma mais saudável, sem prejudicar a diabetes. E o que ela podia comer, por exemplo? Um farelo de aveia, ela pode estar ingerindo junto com uma whey, ela pode estar ingerindo, às vezes, dependendo da situação, do dia a dia, um abacate. O abacate ele tem pouco carboidrato, tem mais fonte de lipídios, né, que são gorduras, mas ele tem uma condição de melhorar muito a questão do cortisol, que hoje muitas pessoas estão estressadas, né, e você eleva muito o cortisol no corpo, e isso faz com que você catabolize, que é exatamente ao contrário de ganhar massa muscular. Então, o abacate ele pode auxiliar nesse processo, já que é uma pessoa que teoricamente não pode ingerir muitos carboidratos, se ela parte para um abacate, ela vai ter mais sucesso também. Gostei. Tem mais perguntinha, vamos lá ver. Da Irene de São Paulo. Boa tarde, muito bacana essa pauta, parabéns. Dúvida, o queijo é bom para quem treina? Obrigada, beijos, Irene. E aí, doutor? Legal. Depende também do queijo. Tem queijos que são mais gordurosos, que são aqueles mais amarelos, né? E tem aqueles que são mais brancos, que são menos gordurosos. Para quem treina, geralmente é como eu falei, o que manda de fato é o que tenha mais carboidratos. Se você ingere muita gordura e gordura saturada, às vezes você pode ter um desconforto gastrointestinal e aí o teu treino vai por água abaixo. Então, às vezes é muito mais interessante ela usar um queijo durante o dia para ter como fonte de proteína, né, fonte de cálcio, que ajuda também na contração muscular, mas ela trabalhar com alimentos mais fonte de carboidrato, que aí seria mais interessante. Boa. A gente tem mais uma pergunta, diretor, é isso? Do Matheus, de Aparecida, São Paulo. Gostaria de saber qual seria o melhor processo para perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo. Diminuir o carboidrato e aumentar a proteína? E aí, doutor? Essa é uma pergunta também muito frequente, né, em consultório. E na verdade, assim, às vezes as pessoas têm essa dúvida se é possível ganhar massa muscular perdendo gordura. O que eu falo? A massa muscular, ela é metabolicamente ativa. O que isso significa? Ela gera um gasto para se manter. Então, quando você faz um trabalho de hipertrofia muscular, que você torna esse músculo maior, ele vai ter uma capacidade de gastar mais energia. E essa energia ela vai ser extraída da gordura. Então, automaticamente, quanto mais massa muscular você ganha, menos gordura você vai acumular. E isso acaba ajudando no processo. Então, o carboidrato ele vai ser muito importante para você melhorar o teu treino. Mas o carboidrato pós-treino, para quem quer perder gordura, não é muito interessante. Só que você tem que lembrar que no outro dia você vai treinar. Então, por isso que a gente precisa entender o dia a dia dessa pessoa para trabalhar exatamente conforme a demanda dela, a necessidade e a realidade. Porque se eu falar que eu vou tirar esse carboidrato dessa pessoa pós-treino, pode ser que ela não renda no outro dia. E aí isso não vai ficar muito interessante. Então a gente precisa entender cada pessoa para poder trabalhar. Se vai colocar carboidrato, qual tipo de carboidrato. Que horário? Qual horário, exatamente. Então isso é um ponto a ser trabalhado no individual mesmo. Doutor, eu acho que a gente pode até pensar numa próxima pauta, que eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de entender, e é difícil mesmo, sobre a gordura, né? Exato. A magra, né? Que é a massa muscular, e a gordura, que são coisas diferentes e pesam do mesmo jeito na balança. Exato. E eu tinha lido alguma coisa no seu Instagram que eu achei demais, porque a vida inteira eu briguei com balança, ainda brigo com balança bastante, a gente tem uma guerra, eu e a balança, e essa coisa do peso, as pessoas às vezes falam assim, nossa, mas fulano tá muito magro, né? Ah, Sabiane, você emagreceu muito. Na balança, doutor, foi 1,5 kg, mas o corpo muda, né? Exato. E eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, a diferença das gorduras. Nem sempre a balança vai dizer pra você
você está magra porque você tem que ter menos peso. Estar magro nem sempre significa isso, né, doutor? Exatamente. Eu falo também que você pode perder peso engordando e você pode ganhar peso emagrecendo. Legal. Porque, exatamente, o que manda é a composição. E como eu falei, já que eu até citei a questão do glicogênio, geralmente a gente tem uma reserva de glicogênio de mais ou menos 2 quilos, 2,5 kg. Quando você deixa de comer carboidrato por alguns dias, você usa essa reserva. Então você vai baixar peso. Mas isso não significa que você emagreceu. Boa. Essa é a nossa próxima pauta. Com certeza. Vamos fazer isso. Gostei. Gostei até da pergunta que ele falou, viu, diretor? A gente já anota e já fala sobre isso, porque é bem legal, viu? Rodrigo, eu adorei. Seja bem-vindo sempre à nossa casa, viu? Imagina, eu que agradeço a oportunidade e parabéns pelo programa. Tá sensacional. Obrigada. É bom porque a gente vai incentivar as pessoas que estão em casa a praticar atividade física, a melhorar a qualidade de vida, né? E Sim. isso não tem idade. Não tem idade. Quanto antes começar é melhor. Melhor, muito bom. Então você, se quiser entrar em contato com o Rodrigo, é @onutri Rodrigo Baracho, tudo junto, está aparecendo aí na tela. E os contatos é o 12 98225 3402. Um beijo pra você. Eu que agradeço, Até a muito próxima. obrigado. Obrigada. Até mais.